Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estamos de volta aí com nossas aulas de programação aplicada para automação. Agora com a aula número 3. Vamos dar continuidade aí ao que a gente estava aprendendo. Vamos lá? Muito bem, então nesta aula, que começa agora, nós vamos falar sobre, como você viu aí, expressões lógicas compostas. O que acontece? O que a gente viu até agora, nós fizemos expressões lógicas lá dentro do if, por exemplo, mas aquela expressão lógica só tinha um teste. Por exemplo, só tinha uma comparação. Será que A é igual a B? Será que A é maior que B? Será que A é maior ou igual a C? E assim por diante. Eu não conseguia fazer, por exemplo, múltiplos testes numa mesma expressão lógica. Por exemplo, será que A é maior que B? E também, será que A é maior que C? Ou, será que A é maior que B e maior que C? Coisas assim. Então, a gente vai aprender agora a fazer uma expressão composta, ou seja, onde eu posso ter vários testes juntos no mesmo componente, tá? Então, é isso que é o alvo da nossa aula nesse momento. Então, você vai ver aqui, né, o que eu falei nesta aula, criar expressões lógicas usando os operadores lógicos. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Criar expressões lógicas compostas usando operadores lógicos. Primeiro, quais são os operadores lógicos e o que é uma expressão condicional composta? Daí você pensou assim, o que será que é isso? Está escrito condicionais compostas, mas é condicionais compostas. Uma expressão lógica simples contém apenas uma comparação, como eu disse, ou relação. Uma expressão composta pode conter mais de uma. Então, eu posso fazer aquela montagem de vários testes ao mesmo tempo. Algumas pessoas acham que é simples de fazer isso, simplesmente ele pode fazer algo assim, emendar uma na outra. Por exemplo, quero saber se A é maior que B, se B é maior que C. É só colocar A maior que B, maior que C. Essa construção ela é muito comum na matemática, mas na programação não funciona. Por quê? Na programação eu preciso, para cada teste relacional, eu preciso ter um lado esquerdo, um lado direito e um operador, sempre. Então eu não consigo fazer esse encurtamento da operação. Eu preciso montar se A é maior que B, se B é maior que C. Preciso ter essas duas comparações. Agora, o que eu coloco no meio aí, entre uma comparação e outra? Aí exatamente entra os operadores lógicos, que é o que a gente vai falar agora. Então, operadores lógicos, isso é muito importante. Quais são os operadores lógicos que vamos usar aqui? Nós já falamos sobre os operadores na aula número 2, lá no começo. Deixamos para falar de operadores lógicos agora. Para montar uma expressão composta, é necessário usar operadores lógicos, que são o operador AND, ou E em português, representado no C# por E comercial duplo, operador OR em inglês, ou essas duas barrinhas representadas no C#, e finalmente o operador não, ou negação, NOT, que é uma exclamação. Esse operador é um pouco diferente dos outros, porque ele simplesmente inverte a lógica, né? Ele não é usado entre um operador e outro, entre uma expressão lógica e outra, uma expressão relacional e outra, tá? Então a gente vai falar mais do E e o OU. Se você precisar usar uma negação, você simplesmente usa uma exclamação na frente. Bom, vamos explicar individualmente cada um desses operadores, porque talvez a pergunta que surja é: quando eu devo usar o E, quando eu devo usar o OR, quando eu devo usar o AND, quando eu devo usar o OR, quando eu devo usar o E, quando eu devo usar o OU. Você já deve ter ouvido falar desses operadores quando você estudou eletrônica. Alunos de automação, quando estudam eletrônica digital, aprende ali, né, portas lógicas. Então tem ali porta AND, porta OR. Você tem que fazer aquele monte de bits 0 e 1. No final, resolver tudo sair um bit só, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então a ideia é exatamente a mesma, é binário. A gente tem que fazer uma expressão mais longa, talvez com vários testes, 1, 2, 3, 10 testes, no final reduzir em um único resultado verdadeiro ou falso.
Então vamos entender o que é cada um deles. O que é o AND e o que é o OR. Vamos começar pelo AND. Então tá aí, ó, AND. Ou E, se você preferir. O operador E ou AND é usado para criar expressões lógicas onde todas as partes da expressão têm que ser verdadeiras para toda a expressão também ser. Então, note o que acontece aqui. O operador E eu vou usar quando eu quero que uma coisa seja verdadeira somente se todas as partes dos meus testes sejam verdadeiros. Por exemplo, vamos criar uma ideia aqui. Digamos que para entrar numa universidade você tem que passar no vestibular e pagar a taxa de inscrição. Então, será que você conseguiria entrar na faculdade somente pagando a taxa de inscrição? Não, você teria que passar no vestibular. Será que você conseguiria entrar na faculdade somente passando no vestibular? Não, você teria que pagar a taxa de inscrição. Então, nesse caso, se eu fosse fazer um teste condicional, ele pagou a taxa de inscrição e ele passou no vestibular, então usaria o E. Será que as duas coisas é verdadeiro? É positivo? Se sim, então ele pode fazer faculdade. Então é nessa situação que eu uso E. Em qualquer outra situação em que tudo tem que ser verdadeiro, eu uso o E. Então, a tabela abaixo, nós temos uma tabela chamada tabela verdade, que mostra como é que funciona isso com duas expressões. Mas isso a gente continua valendo para 3, 4, 5 expressões, uma vez que a gente, igualmente na matemática, vai resolvendo por partes uma expressão matemática, uma álgebra. A mesma coisa a gente faz aqui, a gente vai resolvendo por partes e no fim das contas é sempre duas expressões que sobram no final. Então se eu tiver aqui essa situação no operador E, expressão 1 verdadeiro, expressão 2 verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se a expressão 1 for verdadeiro e a 2 falso, o resultado é falso. Se a expressão 1 for falso e a 2 verdadeiro, o resultado é falso. Se a expressão 1 for falso e 2 falso, falso. Ou seja, só tem um jeito de dar verdadeiro, se as duas expressões forem verdadeiras. Se tiver 3, somente se as 3. Se tiver 4, somente se as 4. E assim por diante. Então, não tem erro. E é usado apenas quando todas as expressões têm que ser verdadeiras para que dê verdadeiro. Muito bem, vamos dar um exemplo aqui então na linguagem C#. Usando a linguagem C#, usamos os símbolos E comercial duplo. Não confunda isso. Às vezes alguém coloca um E comercial sozinho. Isso é outra coisa. Isso é um outro operador que a gente nem vai usar. Então é um E duplo, que representa o operador E. Veja um exemplo de expressão composta usando E. Então aqui, vamos fazer esse exemplo diretamente no Visual Studio e depois eu mostro para vocês. Eu vou fazer aqui. Então, se você quiser, pode abrir um Visual Studio totalmente novo aí. Ou você pode abrir lá nas ferramentas online de programação C#. Eu estou aqui no Visual Studio, que é mais prático para mim. Então, está aqui. Vamos lá. Vamos criar uma variável. Vou colocar idade. Int idade. Aí vou pedir para o usuário digitar a idade dele. Console.writeLine. Digite sua idade. Beleza. Ponto e vírgula certinho. Agora eu vou capturar a idade usando int.parse para converter. A gente já aprendeu isso. Aqui dentro, console.readline. Aí, então a parte de entrada de dados está feita. Agora, quero saber se essa pessoa tem uma idade entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, eu vou fazer um if aqui, If. Se a idade da pessoa for menor que 16 anos, maior que 16 anos, vamos colocar assim, se a idade for maior que 16, vamos colocar maior ou igual, porque vamos incluir o 16 também.
Se ele tiver mais de 16 anos ou 16 anos, porque se eu não colocar E aqui, o que vai acontecer? Qualquer pessoa com 90 anos tem mais de 16 anos. 108 anos tem mais de 16 anos. Então, eu quero restringir isso aqui. Então, eu vou usar o E. Idade. Olha, eu teve que digitar de novo. Não posso colocar idade maior que 16 anos e menor que alguma coisa. Tenho que, de novo, dizer qual é a variável, porque eu poderia usar outra aqui. Então, idade menor que 25. Então, eu estou restringindo aí de 16 a 24 anos alguma coisa. Opa, entrou um negócio estranho aqui. Aí está. Então, o que vai acontecer? Ó? Se ele tiver mais que 16 anos e menos que 25 anos, eu não aceito ou aqui, por quê? Imagine se eu usasse ou aqui, eu colocaria o mundo inteiro aqui, né? Porque qualquer pessoa tem mais de 16 anos ou menos de 25 anos. Agora, não é qualquer pessoa que tem mais de 16 e menos de 25. Então, as duas coisas têm que ser obrigatórias. Ele tem que ter mais de 16 e menos de 25. Ele está entre 16 e 25. Toda vez que você for usar algo assim, então, entre um valor e outro, você vai usar o operador AND, o operador E. Aí eu vou escrever aqui, ó, console.writeLine. Você pode ser aprendiz. Ou eu poderia fazer uma conta, fazer um algoritmo enorme aqui. Mas eu vou simplificar aqui. Caso contrário, else. Ó, então eu vou fazer o else agora. Ó. Já está o if. Else, como nessa vida nada se cria, tudo se copia. Vou copiar essa frase aqui e vou falar que ele não pode ser aprendiz. Tá? Então, se ele tiver entre 16 e 25 anos, ele pode ser aprendiz. Caso contrário, não. Mas veja que meu teste ele é composto. Toda vez que meu teste for composto, vai ter uma parte aqui, outra parte aqui. Certo? Se eu rodar isso aqui agora, não sei se vai aparecer para vocês. Mas se eu rodar agora, ele vai... Eu vou fazer o teste aqui, um momentinho. Apareceu. Então o teste aqui é o seguinte, ó, digite sua idade, 45. Opa, sumiu tudo. O que aconteceu? No meu caso aqui, como eu não estou na internet, estou no Visual Studio, eu tenho que colocar um console.readKey. Aí sim. Então se eu rodar de novo agora, digite sua idade. Vou digitar a minha, de verdade. 18. Tô brincando. 40. Você não pode ser aprendiz. Que pena. Mas minha sobrinha, será que ela pode? Minha sobrinha tem 8. Também não. E o meu primo tem 24. Ele pode. Você pode ser aprendiz. Excelente. Então é isso. Certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Na minha apresentação, mostrei para vocês aqui, só para ressaltar aqui, ó, o código que a gente fez ali agora. Exatamente a mesma coisa. Maior que 16, menor que 25. Você pode ser aprendiz, você não pode ser aprendiz. Né? Você percebeu aí, ó, que no exemplo, as duas partes têm que ser verdadeiras. Quais seriam as duas partes? Essa é a primeira parte, idade maior ou igual a 16. Veja que ela é completa, né? É um teste completo com o operador. Então, essa seria a primeira parte. E a segunda parte é a idade menor que 25. De novo, um teste completo. Segunda parte. Entre eles está aqui o que você está vendo aqui, o operador E. Está aqui, ó. É separar a primeira parte da segunda parte. Se eu tivesse uma terceira parte aqui, eu teria que ter um operador também aqui. Ó, um operador aqui e aí a terceira parte depois. Certo? Muito bem. Então, começamos bem, certo? Começamos aprendendo a usar o operador E para fazer um teste composto.
Muito legal, né? Não é tão difícil. Vamos para o outro operador OU. Vamos lá. Operador OU agora. Ou no C#, essas duas barrinhas aí. Já vou falar para você onde você vai achar essa barrinha. Operador OU. Operador OU ou OR é usado para criar expressões lógicas onde se apenas uma das partes da expressão for verdadeira, toda a expressão também será. Olha que interessante. Eu tenho lá vários testes, 1, 2, 3 partes. Se apenas uma delas for verdadeiro, tudo será verdadeiro. Legal, né? Então a tabela abaixo mostra esse comportamento. Ó. Dá uma olhada, tabela verdade. Se for verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Se for verdadeiro, falso, dá verdadeiro. Se for falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Vamos dizer assim, resumindo, tem que ter unanimidade para dar falso. E no E tem que ter unanimidade para dar verdadeiro. Tem que todo mundo falar não para dar não. Se um falar sim, deu sim. É isso que funciona o OU. Como que a gente usaria o OU? Vamos citar aqui um exemplo. A gente falou lá, para entrar na faculdade, eu preciso fazer a inscrição, pagar a inscrição, passar no vestibular. Agora, imagine uma outra situação. Para eu, por exemplo, para eu retirar um carro num consórcio, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser sorteado no sorteio do consórcio ou pagar um lance, que é dar um valor lá X para retirar o meu carro do consórcio. Então, nesse caso aqui, o programa poderia fazer a pergunta: essa pessoa pode retirar o carro do consórcio? Se ele der um lance ou for sorteado. Ele foi sorteado? Não. Deu lance? Sim. Então ele pega. Ele foi sorteado? Sim. Nem precisa nem saber se ele deu lance. Ele pega. Ele foi sorteado? Não. Ele deu lance? Não. Sem chance. Certo? Então é assim que funciona o OU. Vamos ver como é que a gente aplica isso então. Na linguagem C#, usamos o símbolo barrinha para representar o operador OR. Mas veja, esta barrinha, deixa eu conversar com você sobre a barrinha. Onde fica essa barrinha? Não é a barra nem de assim e nem a barra de assim. Essa barrinha, normalmente nos teclados, ele fica ao lado da tecla Shift do lado esquerdo. Tecla Shift do lado esquerdo, mas tem a barrinha deitada junto com ela. Então ela tem que apertar o Shift para você encontrar a barrinha de pé. Procure lá para você ver. Na mesma tecla, barrinha deitada e barrinha de pé. Então você aperta o Shift e acessa essa barrinha ali no lado esquerdo do seu teclado. Certo? Então, aqui temos um exemplo que nós vamos fazer lá no código. Então vamos lá para o C#. Vamos lá para o C#. Aqui. Eu vou usar esse mesmo código, mas eu vou criar uma situação diferente. Vou criar uma situação diferente aqui, ó. Então, mesmo código. Idade, digite sua idade, pega a idade. Só que agora eu vou verificar o seguinte: será que esta pessoa tem menos de 16 anos? Ela é bem jovem? Ou, barrinha, ou será que essa pessoa tem mais de 60? Não bem, mas já é idosa? Então, eu vou fazer o seguinte: para essas pessoas que têm menos de 16 anos, que são jovens, adolescentes, e pessoas com uma faixa etária de mais de 60 anos, ou a pessoa está nessa faixa ou a pessoa está nessa faixa. Agora eu estou excluindo o meio de tudo isso, né? Ou é isso ou é isso. Então essas pessoas devem ser vacinadas. E as outras pessoas, ou se der falso, não devem ser vacinadas. Olha só, olha que curioso. Então agora a
coisa aqui é diferente. A pessoa pode ter menos de 16 anos ou mais de 60 anos. É possível ter as duas coisas ao mesmo tempo agora? Não, é impossível uma pessoa ter menos de 16 anos e mais de 60. Mas um ou outro vai dar verdadeiro. Nesse caso específico, somente um ou outro vai dar verdadeiro. Ou os dois vai dar falso. Os dois verdadeiros nunca vai acontecer aqui. Mas tem casos em que pode acontecer sim, de os dois dar verdadeiro. Não tem problema, vai dar verdadeiro. Neste caso aqui, um dos dois vai dar verdadeiro. Mas pode também os dois dar falso. Quando que vai acontecer isso? Quando a pessoa tiver 30 anos. Por quê? Porque a idade é menor que 16? 30 é menor que 16? Não. 30 é maior que 60? Também não. Então vai dar falso e falso. Resultado final? Falso. Aí nesse caso a pessoa deve ser vacinada. Bom, vamos ver ali então o teste. Testando. Ah lá, digite sua idade. 40. Não deve ser vacinado. Mas será que a minha sobrinha, que tem 8 anos, ela deve ser vacinada? Sim, senhora. E o meu pai, que tem 67, também deve ser vacinado. É isso aí. Então, tá aí para vocês o código, mais uma vez. A mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Tá aí. Tomar vacina, não tome vacina. Mesma coisa, no exemplo, basta que uma seja verdadeiro, toda a expressão será verdadeira. Então, no caso aqui é a primeira parte, essa é a segunda parte, e o operador ou, tá aqui ó, entre uma coisa e outra. Se eu tivesse mais coisa aqui, colocaria outra expressão e assim por diante. Muito bem. Muito bem, totalmente excelente. Alguns outros exemplos de expressões compostas, um pouco mais diversificado agora, presta atenção. Elas podem ter duas partes, mas também podem ter mais de duas. Pode ter mais de duas partes. Mas você tem que prestar atenção no seguinte: cada parte precisa ter um operador relacional e a cada duas partes precisa ter um operador lógico. Então, operadores relacionais são igual, diferente, maior igual, menor igual, maior e menor. Operadores lógicos são e ou. Então veja só os exemplos. Se x vale 10 e y vale 20, então veja, x menor que y e x igual a 10. Então eu tenho que fazer as operações separadamente. Vamos lá. Então x é menor que y, 10 é menor que 20? Falso. Claro que é verdadeiro, né? Verdadeiro. Então 10 é menor que 20. X é igual a 10? É verdadeiro. Veja, como deu verdadeiro, eu tenho que olhar agora isso aqui, ó. E. Como deu verdadeiro, tanto faz aqui. E ou vai dar verdadeiro. True. E esse aqui, ó. X é maior que 10? Não, x não é maior que 10. X é igual a 10. Se fosse maior ou igual, então isso aqui é falso. Calma, não estragou tudo ainda. Ou x mais 2 é igual a 12? Aí você pergunta, nossa, que confusão, tem uma conta aqui. Sim, tem uma conta. O que ele faz primeiro, a conta ou a comparação? A conta, sempre matemática primeiro, depois comparação. Então primeiro ele vai fazer x mais 2. 10 mais 2, 12. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Então agora eu tenho aqui, ó, falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Se fosse e, daria falso. Mas como é ou, ó, falso ou verdadeiro. Isso é verdadeiro ou isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Então, verdadeiro. Acho que vocês estão entendendo, né? Olha aqui, agora que complicou, hein? Tem parênteses aí, complicou tudo. Não complicou não. Fique tranquilo. Eu posso misturar tudo mesmo aí. Posso misturar operador lógico, relacional e matemático. Então, a gente tem que fazer as coisas por partes. Primeiro, matemática. Tem alguma coisa matemática aqui? Não, não tem nada matemático. É só atribuição. Então, primeiro, ou comparação. Então, primeiro eu faço comparação. Uma por uma. Comparo essa aqui. X é maior ou igual a zero? É.
x é 10, 10 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Agora eu faço essa. X é menor ou igual a 10? É igual a 10. Então é verdadeiro. Agora eu faço essa. Y é maior ou igual a 0? É maior ou igual a 0. Verdadeiro. E x é menor ou igual a 0? É também. Verdadeiro. O melhor, opa, olha, x, aqui tem um erro, tá? Aqui era para ser x, aqui era para ser y, tá? Então aqui, ó, corrige aqui, ó, que é y, tá? Desculpa. Então a pergunta agora vai mudar. Y, nossa, que y feio. Y é menor ou igual a 10? Falso. E agora? Agora eu tenho verdadeiro, falso. Então o que eu faço primeiro? Primeiro eu uso os parênteses, tá vendo aqui? Ó? Tem os parênteses. Então eu faço esse com esse com esse. Verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro e verdadeiro. Dá verdadeiro. E verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá falso. Se fosse ou, daria verdadeiro. Agora eu tenho um operador aqui no meio, ó, e, para fazer com esses dois aqui, ó. Então é verdadeiro ou falso, que é o ou, né? Verdadeiro ou falso? Se fosse e, daria falso. Mas como é ou, tem um verdadeiro aqui, então isso aqui dá verdadeiro. Aqui, ó, verdadeiro. Certo? Tem que passar uma borracha aqui, senão dá problema. Próximo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui deu falso. Por quê? É a mesma expressão, só que eu mudei o operador aqui. O que muda aqui? O que muda é o seguinte, que aqui dá verdadeiro e verdadeiro. Então, tudo isso aqui vai dar verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro e aqui vai dar falso. Então, isso mais e isso vai dar falso. E aí, isso e isso dá falso. E esse caso aqui, ó. X maior que y. Falso. Pronto, como tem um e aqui, ó, nem preciso saber se isso aqui vai dar verdadeiro. Isso vai dar verdadeiro, porque y é menor que y100. Mas verdadeiro e falso vai dar falso. E o último aqui, ó. X maior que y ou x menor que y. Agora isso aqui vai dar falso, mas isso vai dar verdadeiro. Como é ou, o resultado é verdadeiro. Excelente. Espero que você tenha entendido o que eu fiz até agora aqui. Aí você pergunta assim, professor, mas e o não que você falou, o not? Né? A gente viu aqui vários exemplos usando ou e o not. Bom, o not é um caso específico onde é usado para inverter uma lógica. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma lógica que nem aqui, ó, entre 16 e 60 anos, ou menor que 16 e 60 anos, deve ser vacinado. Se eu simplesmente, nesse começo de if aqui, coloco uma exclamação na frente, aqui, e coloco um parênteses, aqui, então veja só, eu estou dizendo que tudo isso aqui é não, ou seja, inverta. Então se isso aqui der verdadeiro, se tudo isso aqui der verdadeiro, eu inverto para falso. Se tudo der falso, eu inverto para verdadeiro. Então o não tem essa função. Se eu fizesse isso, eu teria que mudar aqui, ó. Eu inverti a lógica. Não deve ser vacinado. Devem ser vacinados. Isso, essa é a função do não. Então às vezes eu posso usar para inverter uma lógica. É muito comum usar o não para a gente inverter um bit. Então, se eu colocar não verdadeiro, ele vira falso. E o não falso vira verdadeiro. Ou seja, não 0 vira 1 e não 1 vira 0. Aliás, vocês não estavam vendo porque eu não tinha mudado aqui, né? Desculpa aí. Agora sim. Visual Studio. Então, ó, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu coloquei um parênteses aqui e coloquei um nãozinho aqui, ó. Então, simplesmente inverteu a lógica. Se der verdadeiro aqui,
Aí esse não transforma ele em sim. E se der sim, ele transforma em não. Então eu inverto a lógica. Como eu estava dizendo, se eu colocar um não verdadeiro, ele vira falso. Se eu colocar não falso, vira verdadeiro. Eu uso isso para inverter lógicas. Muito bem. Acabou a aula? Acabou basicamente. Mas essa vez aqui eu separei 2 exercícios para vocês. Mas esses exercícios eu vou fazer agora. Não vou pedir para vocês fazerem depois. Vocês podem fazer para treinar. Mas a gente vai fazer agora o exercício, ok? É um exercício resolvido. A gente chama de exercício resolvido.